Sejam muito bem-vindos e hoje eu vou falar sobre um tema que assusta muitas pessoas. Não corte gastos se você quer sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. É exatamente isso. Se cortar gasto fizesse com que as pessoas resolvessem problema financeiro, nós não tínhamos tantas pessoas com problema financeiro. Seja mais que bem-vindo. Meu nome é Dagiele Viper, já deve ter visto aqui. E a minha especialidade é ataque às dívidas, resolução de dívida. O que é dívida? Dívida é tudo que faz com que você perca o sono, seja ela em dia ou em atraso. Dívida é quando você usou aquele cartão de crédito lá, até dizer chega e agora tá com dificuldade de pagar. Dívida é quando você paga cartão com cartão na tentativa de rolar boleto pra frente. Dívida é empréstimo consignado. Dívida é sim financiamento de casa e carro. É uma dívida, tá em dia, mas é uma dívida boa. A taxa de juro tá ok? Então eu gosto sempre de contextualizar. Eu sou especialista em ataque às dívidas. Eu falo sobre tudo que faz com que uma pessoa que trabalha o mês inteiro chegue no final do mês com dificuldade de pagar as contas, paga tudo e volta a usar limite, ou seja, vive no que eu chamo de caos financeiro. Dagi, por que você está falando para eu não cortar gasto? Hoje de manhã, eu sempre peço muito para Deus me orientar. O que eu vou falar aqui? Falar na internet, por mais que pode parecer, né, que eu falo muito tranquilo, mas é uma responsabilidade muito grande. E hoje de manhã, na verdade não foi hoje de manhã, foi ontem à noite. Me veio um pensamento, porque eu tenho várias formas de falar sobre o que eu vou falar para vocês hoje, mas me veio o seguinte pensamento. Imaginem que eu vou no médico e falo pro médico assim, doutor, eu tô com a minha mão muito dolorida. A minha mão tá doendo, doutor, tô sentindo dor aqui, tá doendo, já faz dias que eu tô com dor para dirigir, para escrever, para fazer as minhas coisas do dia a dia. Aí o doutor olha para mim e fala assim, corta a mão fora daqui. Vem cá, vou anestesiar e vou cortar. Corta a mão fora. É só tirar a mão, cauteriza ali o que vai ficar e aí tá tudo certo, a dor tá resolvida. Dá-de que exemplo esdrúxulo? Pois então, eu desafio você a jogar no Google. Como sair das dívidas? Vamos fazer isso agora? Vou fazer aqui. Como sair das dívidas? Vamos colocar no Google. Tá. Não vou falar o nome da empresa, porque eu gosto dessa empresa, acho que ela é boa, mas enfim. Tá lá, 10 passos para sair das dívidas. Anote todos os seus gastos. Aí você vai ter, né? Tem uma pessoa que fala isso, eu amei, quando ela falou o triste relato do seu mês. Crie metas. Organize seu orçamento. Converse com a sua família. Tipo, eu tô escondendo do meu marido faz um tempão que eu tô com problema financeiro. Aí o que o pessoal tá falando, converse com a sua família. Ponto número 5. Corte gastos desnecessários. Apague a luz, coloque o chuveiro no frio, né? Lava a roupa tudo junto para não lavar várias vezes, tal. Busque uma renda extra. Negocie com os credores. Priorize as dívidas com juro mais alto, tá? Como que eu faço isso? Dá, você tá dizendo que esse artigo é ruim? Não. Mas esses foram os artigos que eu achei quando eu tinha problema financeiro. Então, eu fui para um exemplo bem esdrúxulo aqui para vocês, de vocês imaginarem essa situação assim. Então, olha só, imagina você, né, chegando no médico e o médico falando isso. Vou dar outro exemplo, né, eu não tenho filho ainda. Imagina que eu vou no médico e eu tenho uma endometriose. E o médico fala, não, Dagi, vamos tirar o útero. Tira o útero, resolve. Pô, doutora, eu não fui mãe ainda, né, eu quero ser mãe ainda, se Deus permitir. Não tem outro jeito? Não, corta o útero, melhor, não menstrua mais, né? Percebe que, Dagi, mas espera aí, você tá comparando cortar gasto com tirar um membro do corpo, quando a gente tá com dívida, e quando eu falo a gente, é por já ter passado por isso. Você, em geral, já cortou muita coisa. Então, eu lembro que eu já tinha cortado muita coisa. Eu não comia mais carne vermelha. Eu falava que era por causa de dieta. Que eu tinha escutado numa dieta que carne vermelha, não sei o que lá, frango já era exceção. E eu sempre conto essa história porque isso é algo que me marcou mesmo. Eu nunca passei fome, mas hoje eu sou uma pessoa que eu como muita proteína, eu faço questão de comer proteína, porque eu sei que é saudável, que é bom, que tem vitamina boa na proteína e tal. Independente de ser vegetal ou animal, tá? Se você é vegano, calma, não tô brigando com você. Pode comer a proteína lá do grão de bico também. Mas eu gosto de comer proteína. Mas naquela época, eu comprava 1 quilo de frango e eu dividia um pedacinho daquele drumete, chamava drumete, enfim, coxinha da asa, por marmita. E 1 quilo de frango durava pra mim, às vezes, 15 dias. Quando tinha frango, né? E eu fazia uma refeição, normalmente só no dia. Passava, sim, fome na faculdade. Não é fome, eu ficava com fome. Eu não descia pra ir lanchar, porque eu não tinha dinheiro pra ir na cantina. Então, pra mim, era corte de gasto. Pra mim, eu tava fazendo certo. Eu tava fazendo o mínimo que era esperado. Eu voltei a morar com a minha mãe uma época sem ela sonhar, porque... Então, assim, eu já seguia essa bíblia do cortar gasto.
Eu segui essa Bíblia, porque foi a Bíblia que eu encontrei. Quando você joga no Google como sair das dívidas, se você não achar corte gastos, por isso que eu faço essa live aqui, não corte gastos. Porque eu vou começar a explicar algo que é meio, parece idiota. Desculpa, tá? Eu vou falar real pra você, essa live aqui parece uma grande idiotice. Por quê? Como assim? Não vou cortar gasto, eu preciso economizar, tá? Então, vocês vão ver o quão idiota é. Mas é basicamente, se um médico te mandasse tirar um membro, se eu fosse como mulher, uma mulher jovem, um médico falasse tem que tirar o útero por causa de um problema de saúde, ia parecer uma loucura. Pra mim, a loucura de ir cortar gasto quando você tá com dívida é igualzinho esses exemplos esdrúxulos que eu dei. Porque você já provavelmente está cortando e quando eu faço você só olhar para os gastos, eu tiro o seu olho de um grande problema chamado juros. Eu tiro o seu olho do seu extrato bancário, você identificar que tem um monte de coisa lá que você tá pagando e que você não precisava pagar. E aí eu mando você cortar a carne, eu mando você tirar seu filho de uma escola, eu mando você cortar o plano de saúde, eu mando você lavar roupa uma vez só por mês. Enfim, eu começo a falar, eu pego a pessoa e falo, olha pra cá, tá errado olhar pros gastos? De forma alguma, tem que olhar. E eu vou ser a primeira pessoa a falar, olha teu extrato, cuida dos teus gastos, mas e todo o resto que tá tirando dinheiro? E aí eu olho pra você, assim como eu olhei pra mim, e eu conseguia economizar R$100, R$200, R$300 que seja. Não indo visitar a minha família, eu economizava combustível, ficando trancada em casa, deprimida o final de semana inteira, eu não ia nem almoçar na casa de alguém da minha família para não gastar gasolina. De fato, eu economizava. Mas os R$100, R$200, R$300, não lanchando à noite, ficando com a barriga doendo de fome na faculdade, falava, não, quando eu chegar em casa eu faço um ovo. Tudo isso, realmente, economizava R$300, R$200. Só que lá na minha conta corrente, isso que eu era funcionária, nem taxa de banco eu pagava. Só de limite do negativo da conta, de fatura que eu atrasava, era R$800, R$900 de juros que eu pagava. Fora os empréstimos, eu não coloquei nem os empréstimos. Então, é o famoso enxugar gelo. Eu sempre, esses dias alguém falou enxugar gelo perto de mim, eu falo assim, cara, parece uma coisa idiota essa expressão, né? Mas você seca o gelo, daqui a pouquinho ele tá molhado de novo. Então, cortar gastos é uma coisa que ajuda a sair das dívidas, ajuda. Mas quando eu pego uma pessoa com dívida e falo pra ela assim, corta gasto, eu acho que você já fez isso. E qual que é o problema de cortar gasto? Não resolve. Esse é o problema, primeiro problema. Pode até remediar um pouquinho. Economizei R$200 da Jéssica. Mas o quanto isso te maltrata como pessoa? O quanto isso dói em você, pai, mãe de família, que tem filho, filha, de você falar, putz, não dá. Uma pessoa me relatou hoje, minha filha pediu um tênis, eu não sei de onde que eu vou tirar o dinheiro pra comprar. O quanto que isso te dói? Aí isso vai minando você emocionalmente. Era como eu me sentia. Durante o dia, eu tinha que estar aqui igual eu tô hoje, bonita, arrumada. E ai de quem não falar que eu tô bonita, hein? Porque eu tô bonita. A gente sempre é lindo, né? Então assim, tô aqui bonita e trabalhar lá no banco, bancar a gerentona lá, que eu era gerente de investimento. Com 23 anos eu já era gerente de investimento no banco. Tinha que estar lá linda, plena, arrumada, pra falar lá pros clientes investir o dinheiro deles. Mas eu tava com dificuldade de comer. A minha cabeça... Nessa época, hoje o pessoal tem um nome chique pra isso, né? Que é síndrome do impostor. Mas eu não me sentia uma impostora, porque todo gerente de banco que eu convivia era um pouco bagunçado. Um pouco não, muito bagunçado financeiramente. Eu me sentia uma farsa. Eu falava assim, cara, eu tenho que sair da minha casa, me arrastando pra vir aqui pro banco, porque eu gostava de trabalhar no banco, por incrível que pareça, minha birra com o banco surgiu lá nos meus 26 anos, quando eu decidi sair e trocar de lado, fazer o que eu faço hoje, mas lá com 23... eu me cobrava, eu era errada, eu achava que era tudo culpa minha. Então eu já cortava gasto, eu já comia mal, às vezes eu ficava com fome porque não tinha levado almoço, não tinha como almoçar, a minha vida era um verdadeiro inferno. Então assim, por mais que eu atendia muito bem os meus clientes, e eu sempre atendi muito bem os meus clientes, aquilo me maltratava muito como pessoa. Porque assim, era uma sensação horrível, eu me esforçava tanto, eu era uma boa profissional, eu nunca fui uma funcionária vadia, que sentava e enrolava no trabalho. Essa vergonha eu não carrego. Esse pecado eu nunca confessei, de ter feito corpo mole no trabalho. Eu me esforçava, atendia bem as pessoas. Então, quando eu entro nesse viés do não corte gastos, é para que você comece a pensar assim, cara, qual é o impacto que cortar gastos está causando na minha vida? A primeira pergunta é, tá resolvendo? Eu acho que não tá, porque comigo não resolveu. E aí eu tenho que vir aqui e te falar, hein, às vezes a gente, para começar a fazer uma coisa diferente, a gente precisa de parar de fazer do jeito que faz antes. Vou confessar algo para vocês. Eu sou uma pessoa muito explosiva. É um defeito.
É uma falha. Então, assim, quando eu vejo, eu já fiz. Para que eu pudesse perceber que isso é um defeito, para que eu pudesse perceber que isso é uma falta de força moral, de fazer o certo, de calma, Dade, respira. Eu precisei que alguém me mostrasse que isso estava errado. Que esse jeitão assim meio, de ser, tá errado. Isso não é legal isso. Calma, pensa, leva. Esses dias eu peguei uma coisa e falei assim, se segunda-feira eu ainda quiser fazer isso, eu faço. Resultado, eu não fiz. Eu pedi um conselho pra alguém, eu falei assim, você acha que eu tenho que fazer isso aqui? Aí alguém falou assim, eu acho que você não devia fazer. Aí à noite eu fui, não, mas eu acho que eu tenho que fazer não sei o que lá. Segunda-feira, aí eu fiz esse combinado comigo. Se segunda-feira eu quiser ainda fazer, aí eu faço. Segunda-feira eu não queria mais fazer. Mas eu precisei que alguém me falasse, me mostrasse. Ou que através de, sei lá, uma iluminação divina, né? No meu caso foi alguém que me falou mesmo. Então assim, que alguém me falasse, isso aí que você tá fazendo não tá legal. Então antes de eu te dizer, né, tudo que você vai fazer agora, porque eu vou dizer o que a gente vai fazer no lugar de trocar gastos agora. Eu falei que hoje eu ia falar da proteção salarial, mas eu precisei que alguém me mostrasse que o meu jeito não estava funcionando. Que a minha impulsividade, meu jeito explosivo de ser, magoava as pessoas, afastava as pessoas de mim. Eu precisei que alguém me mostrasse isso. E continua sendo muito difícil, viu, não ser uma pessoa explosiva. Mas pelo menos agora eu sei que esse caminho não me leva para onde eu quero ir. E às vezes eu entro numa aula e é muito ruim quando eu vejo um comentário, alguém falando assim, né? Você fala e não fala. Às vezes o maior presente que alguém vai dar pra gente é dizer pra gente onde é que a gente tá errando. Porque poucas pessoas, às vezes, os verdadeiros amigos vão advertir a gente e dizer, olha, isso aí que você tá fazendo não vai te levar pra onde você quer chegar. Até porque a gente é adulto, né? Como é que eu vou entrar na vida de um adulto, financeiramente, e falar, isso aí que você tá fazendo tá errado? Então, eu me lembro muito, uma vez que eu vi uma pessoa que eu gosto muito, assim, né? Comprando demais. Como é que eu ia olhar pra pessoa e falar, isso aí que você tá fazendo não é bom. Eu não falei. Isso já faz tempo já. Eu não falei. Por quê? Cara, é a vida dela, ela é uma adulta. Então, você percebe que aqui eu entro na posição de mentora de finanças e talvez não, eu tenho certeza, meu primeiro trabalho é mostrar pra você assim, olha a tua vida hoje, como é que ela tá montada. As escolhas que você faz, o que você fez até aqui. Essas escolhas estão te levando para onde você quer estar? Se não estão, vamos começar a ver o que pode ser diferente? E aí, é claro, né? Eu ponho o monstro das dívidas na mesa pra gente começar a falar deles, mas esse comportamento, essa decisão de cortar gasto, ela feita sem uma estratégia, eu vou cortar esse gasto aqui, porque aí eu vou daqui, vou fazer aqui, vou fazer aqui. É uma decisão burra. Desculpa usar a palavra burra, mas é para causar impacto em você, tá? É uma decisão burra, porque você economiza aqui e só você que se lasca. Burra no sentido de te dizer assim, alguém te disse para fazer. Não é que você é burro, sem noção e sem inteligência. Mas se eu pesquiso na internet e esse artigo que eu abri hoje é o mesmo artigo há anos, tá? É o primeiro resultado do Google. Eu não vou falar o nome da empresa aqui, porque eu não quero arrumar briga pra mim. Mas é o mesmo artigo há anos. Há anos eu faço esse comentário sempre falando, gente, pesquisa como sair das dívidas, vocês vão encontrar corta-gasto. Então, o que eu quero que você conclua aqui nesse primeiro bloco? Muitas vezes, muitos erros que a gente comete na tentativa, que eu cometi e vocês também cometem hoje, na tentativa de resolver o problema que só te afunda mais nas dívidas. E aí talvez vocês vão se perguntar, mas por que a Dade está me mostrando isso? Porque às vezes a gente não tá vendo que aquilo que a gente tá fazendo não tá levando a gente para onde a gente quer ir. Não tá levando você para onde você quer ir. Então, o cortar gastos, ele sim vai fazer parte de uma organização financeira, mas antes de cortar gastos, e eu não gosto dessa palavra cortar, eu gosto de falar ajustar. Eu bato o olho no telefone do meu aluno e eu falo assim, por que você tá pagando R$150 de telefone? Eu trabalho com internet e meu telefone é 114. Por que o seu é 150? Me fala mais. Porque eu trabalho com isso e eu tenho um plano lá, todo boladão, que pega em qualquer lugar, que tem porque eu trabalho com isso. E me salva essa internet. De vez em quando eu tô nos buracos aí que só funciona a internet do meu celular. Até aqui na empresa já aconteceu. Caiu a internet da empresa, meu celular salvou, porque eu roteei a internet. Então, eu tenho esse plano por isso. Mas se eu não trabalhasse com internet, eu tinha um plano de 35. Porque, uso Wi-Fi e tal, tem um plano. Mas aí a pessoa me fala, não, Dade, é por isso. Então eu não falo de cortar. Eu falo de ajustar o gasto para o que realmente você precisa. Isso sim. Agora, Dade, então tá. Então, o que eu concluí? Coisa número 1, né? Primeira coisa, às vezes pra gente arrumar uma coisa, primeiro a gente precisa ver o que nós precisamos parar de fazer. É a famosa poda da árvore.
A gente não poda a árvore porque a árvore tá só podre. A gente poda a árvore pra ela dar mais frutos, pra poder... Vamos ajustar, né? Quem entende de planta, eu não entendo tanto, mas eu podava a planta porque, aqui, eu vou cortar aqui que aí vai nascer mais ramos, né? Vai crescer, vai dar flor, enfim, a gente tem que podar. Então, primeiro eu corto, tiro o que não tá funcionando, o que não tá dando certo, o que tá me prejudicando. E junto com o corte de gastos, o que deveria vir, se a gente for pensar numa solução, e é o que eu vou falar aqui, é uma revisão geral de tudo que está sendo feito, como está feito e se existe um jeito melhor de fazer. Qual que é o nosso primeiro ponto? Então, hoje nós vamos trabalhar com o salário líquido. Quando você tem dívida, quando você assumiu questões financeiras, assumiu compromissos financeiros na sua vida, todos esses compromissos acontecem com o seu salário lá na fonte, que é o salário que tem os consignados, mas a grande maioria deles aconteceram aqui embaixo, na conta corrente. E aí eu uso essa expressão, em cima e embaixo. Em cima é o consignado, é o que desconta na folha. Embaixo é o que acontece na sua conta corrente. Então, aqui embaixo é onde estão as dívidas que você contraiu além dos consignados. Então, só por hoje, arquivos consignados, só para o nosso assunto de hoje, tá bom? Amanhã, depois, nos próximos dias, a gente volta a falar deles. Por fins pedagógicos aqui, eu tô pedindo para você esquecer o consignado só hoje, porque quando eu falo lá, ela não vai falar dos consignados. Foca aqui, porque lá eu não consigo mexer corte de gasto. Então, por que eu vou me pautar aqui no salário líquido? Porque é no salário líquido e é tudo que acontece na conta corrente de vocês que vocês cortam gastos. Vocês vão cortar o mercado, vão cortar a natação do filho, vão cortar o plano de saúde, vão cortar o mercado, eu já falei. Não deixa de comprar uma coisa que você está precisando, deixa de fazer um tratamento, as pessoas cortam gastos nisso aí. Quer diminuir a conta de telefone? Ai, meu Deus, eu não vou pedir uma pizza no final de semana. Esqueci de falar o mais importante, né? Que é o lazer. Que lazer, Dade? Estou endividada, que lazer. Não vou nem almoçar na casa da minha mãe para não gastar combustível. Ou chegar ao extremo do que aconteceu com a minha aluna Valdineia. E o que eu vou falar aqui é forte, porque pode já ter acontecido com vocês. Ela não foi visitar a mãe, porque não tinha dinheiro. Um final de semana, mãe, não vou esse final de semana porque não tenho dinheiro tal. E a mãe morava longe, né? Era uma viagem longa. E aí chegou e não teve uma segunda oportunidade de visitar a mãe. A Valdirene perdeu a mãe sem poder ver a mãe. Ela tinha visto a mãe um tempo atrás e ela deixou de visitar a mãe no período que ela poderia ir, que é um período que era de ausência de trabalho ali, não me lembro se era as férias, não me lembro exatamente qual era a circunstância, porque é uma história muito forte e ela me contou isso e falou, Dade, eu não dei um último abraço na minha mãe e eu sei que foi por causa de corte de gasto. Ela não queria gastar R$500 lá para combustível, gás de alimentação para visitá-la. Então, quando eu falo disso, é para vocês saberem assim, que é o extremo onde chega esse problema. Então, o quanto isso impacta a vida de uma pessoa, e aqui eu tô falando do dia a dia, do lazer, mas pode chegar a esse extremo. Quando você tem o seu salário e ele ele cai na conta, logo que ele cai na conta, coisas acontecem lá. E qual é a lebre que eu vou levantar hoje aqui? Por que o teu salário cai nessa conta cheia de bagunça? Vamos pensar juntos aqui. Em algum momento, o meu salário tem que cair nesse banco. Seja porque lá no teu trabalho foi estabelecido que é o Bradesco, né? Eu trabalhava no banco. Então, por exemplo, a Honda pagava no HSBC, depois migrou para o Santander. O TJ pagava no HSBC. O Tribunal de Justiça paga hoje na Caixa, no Santander, ou seja, foi estabelecido. O Exército no Banco do Brasil, o governo do estado do Mato Grosso tem convênio com o Banco do Brasil. E aí, nesses combinados que foram sendo feitos, o seu salário foi parar nesse banco. O que acontece com o seu salário quando ele cai na conta? Pensa aí mentalmente. Hoje eu abri um extrato do Banco do Brasil e eu falava assim, caraca, olha aqui a quantidade de descontos que tem na conta dessa pessoa. Antes mesmo dela ver a cor do dinheiro, o salário bate na conta e é desconto disso, desconto daquele, desconto do cartão, desconto do empréstimo, e quando vê a pessoa tá com o resto. O salário que eu vi hoje, a pessoa recebeu 6.500 e tava com 4.000 na conta. 4.000? Recebeu 6.800, eu acho, e sobrou 4.000. A parcela de um dos empréstimos dela é 1.800. Eu já acho que sobrou muito, porque normalmente a pessoa fica só com cheque especial. E aí, detalhe, o cheque especial é exatamente o valor dos empréstimos e aí ela volta a entrar no negativo. Então, quando existe esse ciclo entrou no que a gente chama de piloto automático. Você tá nesse embrolho financeiro, nessa bola de neve de problema financeiro e você vai se virando com os limites do banco. Você vai se virando com os limites do banco. Chega num determinado momento que não tem mais limite.
E isso aconteceu com a minha aluna Priscila. Ela conta essa história pra mim, eu lembro muito da entrevista dela, ela fala assim, Dagi, chegou um dia que eu tava tão acostumada todo mês ou a cada 2 meses pegar um empréstimo, que pra mim esse era o jeito certo. Chegava um determinado momento, não tinha mais limite pra rolar pra frente, limite de cartão, limite de... Aí eu pegava um empréstimo, ou eu renovava o 13º, ou eu antecipava o imposto de renda, ou eu pegava e fazia um empréstimo consignado ou um CDC. Banco do Brasil tem essa linha de crédito, chama CDC, CDC Salário. Pegava um empréstimo, que nesse dia o banco descontou todo o meu salário, porque foi na época do 13º, eu liguei lá pleníssima. Oi, minha amiga, friend, né, minha gerente, me faz um empréstimo de 6 mil, que meu salário foi tudo. A gerente respondeu aquela forma, não tá tendo essa opção, senhora. Não tem limite para você mais fazer empréstimo. Ela disse que a sensação foi aquelas de filme, o chão se abriu. Ela, o que eu vou fazer? E no caso da Priscila, ela pensou em pedir separação do marido. Ela falou, se o meu marido souber disso, ele vai separar de mim. Então, pra eu não ter que lidar com isso, eu que vou pedir separação dele. O casamento já estava passando por problemas, por causa de dinheiro. Ela falou, eu prefiro me separar do que ter que contar pra ele. Aí, resumo da história, ela foi pedir dinheiro emprestado pro pai dela. E aí, ela já tinha me escutado. E foi quando ela falou assim, eu preciso mudar essa vida minha. Aquela maluca lá da internet que fala que não é pra cortar gasto, ela tem razão, acho que eu vou ouvir ela. Ela já viu os meus vídeos, mas ela meio que tava assim, será que eu vou? Por quê? Quando você entra nesse ciclo piloto automático, você só consegue sair dele quando você corta o mal pela raiz. Tem uma galera que vai cortar a árvore, né? E corta a árvore na parte de cima, assim. E às vezes não resolve o problema, porque as raízes estão lá. Você tem que tirar o mal pela raiz. E quando eu falo de tirar o mal pela raiz, eu falo, esse vínculo que você estabeleceu com o banco, com esse banco que seu salário cai, e talvez não é todo mundo que passa por isso, tá? Mas esse vínculo que você criou com o banco da conta salário, ele não é abusivo. Não é, porque foi você que autorizou. Todos os descontos que tem na tua conta hoje, desde o cartão de crédito, que é a fatura que você tem que pagar, os empréstimos que caem na conta, os produtos lá de seguro de vida, seguro prestamista, taxa de banco, telefone, tudo tá lá porque você autorizou descontar lá. E existe uma frase que eu falo aqui, que as pessoas demoram um pouco para entender, que é enquanto o banco tem acesso ao seu salário, não tem nada para que o banco vai negociar com você? Para e pensa. O banco tem o filé mignon do teu salário. E normalmente quando eu faço essa live, eu gosto de fazer um desenho para as pessoas. O que acontece quando seu salário cai? Você entrega um prato de arroz, feijão, bife e batata frita pro banco. Não sei se vocês são brasileiros raiz, mas brasileiro raiz adora, né, arroz, feijão, bife e batata frita. Hoje eu já não gosto tanto mais, mas é gostoso, né? Venhamos e convenhamos, um bife bem suculento, acebolado, pensou aí, tá na hora do almoço agora, né? Você entrega isso na mão do banco, é o teu salário. Já teve os descontos lá na folha, né? Mas você entregou ali. O que o banco faz? O banco vai lá e pega o bife e separa aquela gordurinha que ninguém come do bife, sabe? Separa ali, que ninguém come não, que algumas pessoas não comem. Separa. Ou revira todo o prato, pega ali, desconta o que tem que descontar, come a batata frita. Quem tem filho aí sabe que a batata frita é a primeira que acaba, né? Nesses pratos kids, a criança vai lá e come tudo a batata frita, porque é o que eles gostam do prato kids, né? E o que fica pra você é o resto. Imagina um prato de resto. Bem prato de criança que não come tudo, sabe? Fica aquele resto lá. E acho que é pior, né? Que prato de criança. Aquele prato que a gente sabe que normalmente vai pro lixo. Que é resto de comida. Não tem comida ali, fica o resto. E eu falo isso, as pessoas às vezes, né, se chocam assim. Eu falo, cara, é esse prato que você tá comendo todo mês. Você vai lá, trabalha e você entrega o filé mignon na mão do banco. Dai, você tá dizendo pra eu não pagar o banco? Você tá dizendo que eu não tenho que pagar o banco? Você nunca vai ouvir sair da minha boca falar, para de pagar o banco e o banco que se exploda. Porque eu não acredito nisso, isso é roubo. Pra mim, você tem que pagar o que você pegou do banco. Só que não é, eu não vou nem dizer que é justo. Não é o melhor caminho, você que vai todo dia trabalhar, pega trânsito, acorda cedo, entregar o seu salário de mão beijada na mão do banco. E nesse cenário do banco pegar todo o teu salário, do banco entrar e fazer todos esses descontos, ele não vai negociar com você. Então, quando eu falo isso, eu não quero causar uma guerra nacional e dizer, você vai ter que tirar o seu salário do banco. Não, tô querendo dizer assim, não é natural. Você não precisa pensar muito, você não precisa entender de finanças para entender que não é justo
Eu não gosto de usar essa palavra justo, mas já que eu usei, vou seguir. Não é justo que a primeira pessoa a botar na mão do seu salário não seja você. Então, o que eu venho propor aqui quando eu falo não corte gastos, né? A primeira coisa que eu busco fazer, ao invés de mandar você cortar gasto, que você já tá cortando e que não tá resolvendo, é falar pra você assim, eu preciso devolver a sua dignidade. Eu preciso ensinar você que o seu salário tem que ficar na tua mão. E que se você fez um monte de caca, desculpa usar esse termo, né? Final de semana agora eu tava no retiro, né? Até contei numa live que eu ia pra um retiro. Aí no meio do retiro, a própria palestrante lá do retiro solta cagada. Eu falei, se ela, que é maravilhosa, tá aqui falando, eu também posso de vez em quando, mas eu não vou falar palavrão aqui, eu vou falar só caca. Aí eu fiquei falando assim, tinha uma permissão poética aqui agora pra falar palavrão às vezes na live, né? Mas vamos lá, fiz a caca. Eu não tô dizendo que você não fez a caca, eu não tô aqui pra dizer que a culpa é toda do banco. Você errou e o banco errou. Essa é a minha grande tese aqui nas minhas redes sociais. A culpa não é toda sua. O banco errou quando ele te emprestou todo esse dinheiro. É muito dinheiro para uma pessoa física só. O endividamento do brasileiro é causado por duas coisas. Por um brasileiro mal educado e por um sistema que empresta muito mais dinheiro do que as pessoas podem pagar. E quando vão falar com o endividado, é só no rabo dele que as pessoas metem, entendeu? Tipo assim, é culpa do endividado, é culpa do endividado, é culpa do endividado. Pô, e a parte que é do banco? A minha parada é dizer assim, cara, tá todo mundo errado. Tanto que quando surgiu a prevenção do superendividamento, foi colocada em cima do colo do banco a responsabilidade de avaliar melhor o crédito. E se o banco errou, ele também é responsável por arrumar a parada. Eu vou explicar isso lá na Semana Mais Dinheiro Zero Dívida pra vocês. O banco é responsável junto com você por essa bagunça que tá na tua vida hoje. Você não é culpado sozinho. Você tem responsabilidade também, mas ele também tem. Então, se os dois são responsáveis, você pega dois filhos, que os dois filhos brigaram, um bateu no outro, os dois estão errados, você vai dar castigo só pra um? Por que só a pessoa que tem dívida tem que se lascar? Essa é a minha grande tese aqui. Peraí. A pessoa trabalha o mês inteiro, ela fica sem salário, aí ela recorre ao banco de novo, recorre a crédito de novo, vai lá fazer empréstimo com outra financeira e a vida dela vira esse caos, que é o que eu chamo de caos financeiro. Minha tese é que isso aqui precisa parar. Por que o banco mexe no teu salário? Aí a má notícia a boa notícia é essa que eu acabei de dar, né? Vocês dois são culpados. Se vocês dois são culpados, eu vou querer que cada um cede um pouquinho. Para negociar, o banco tirando um pouquinho de juros e você parando com essa bagunça e organizando essa parada e pagando. Em dia, o que for acordado que vai ser pago. Só que num primeiro momento, se o banco mete a mão no teu prato de comida, que é o teu salário, logo que teu salário cai, pra que ele vai querer negociar com você? Aí você liga lá, não tem como negociar. Quantos de vocês aqui, fala eu no comentário, que já foi tentar negociar, já foi reduzir dívida, já foi pedir para parcelar o cartão, já foi pedir alguma coisa e recebeu um não? Não tem como, o banco só negocia com quem está atrás, a sua taxa de juros já é baixa, não tem o que fazer. Ou a sua única solução é junta tudo numa parcela só e triplica a tua dívida. Muitos de vocês já caíram nisso, porque acharam que era o jeito de resolver. Aí na hora de enxuçar crédito, enfiar crédito na pessoa, o banco tá lá, pegue mais um empréstimo. Você não quer mais renovar seu consignado? A sua margem aumentou. E aí na hora de sair é só a pessoa? O teu salário cai na conta e o banco mexe nele porque você autorizou. Isso é um ponto. Só que existem duas regras que já existem há muito tempo. Vou até fazer aqui perto do microfone. Desde 2006, existe a regra que você tem o direito de ter o seu salário protegido através de uma conta salário. E a regra que existe desde 2006, ela mudou de número. Ela foi atualizada. Agora em 2023, ela foi atualizada. Que é a resolução do Banco Central número 5.058. E aqui é importante que vocês anotem, tá? Resolução 5.058. Resolução 5.058 do Banco Central, ela diz, a pessoa que recebe salário tem o direito de ter uma conta salário e tem o direito de ter o salário protegido através dessa conta salário, né? E nessa conta salário, ele pode, se ele quiser, transferir o salário para outro banco. Dade, pelo amor de Deus, como é que eu vou transferir o salário para outro banco e meu cartão que eu tenho que pagar e minhas contas que eu tenho que pagar? Tudo isso, não tô falando para você não pagar. Tudo isso pode ser pago através de boleto bancário. Se você paga a sua luz no banco, você pode pagar. Seu cartão de crédito, você pode pagar por boleto bancário. E aqui, de novo, entra a primeira decisão. Você quer continuar ficando com o resto, com a sobra do seu salário, ou você quer resolver? Eu não falo para ninguém proteger o salário. E tirar o salário do banco não resolve.
Porque tirar o salário do banco não resolve a dívida. Então, esse movimento de eu vou proteger, eu vou pegar meu salário e vou botar debaixo do meu braço, meu salário é meu, não mexe. Igual aquela senhorinha que vão com aquela pochetezinha no banco, que na minha época elas iam com uma pochetezinha assim, aí elas sacavam um dinheirinho, botavam na bolsinha dela e botavam embaixo do braço. Esse final de semana eu tava com uma bancária, ela me falou que as pessoas vão lá no banco sacar o dinheiro e botam debaixo do braço. E você que é assalariado, deixa seu salário lá pro banco mexer. Tô dizendo que é pra você ir sacar o dinheiro e botar na bolsinha? Não, tô só te dando um exemplo, tá? Dando um exemplo mesmo figurativo aqui pra você saber. Eu falar, cara, não, no meu salário você não mexe. Eu vou negociar as minhas dívidas com você, eu vou reparcelar isso aí, eu preciso reparcelar isso com você. E aonde que eu vejo que as pessoas erram aqui? Elas fazem a portabilidade, elas falam assim, já sei, eu vi lá na live daquela doida que dá pra tirar um salário do banco, então agora eu vou tirar o meu salário do banco e não vou pagar mais nada. Aí ela se ferra. Por quê? Porque quando você faz isso, você tá, primeiro, né, agindo de má fé, e o devedor de boa fé que consegue uma negociação é o devedor de boa fé. A proteção salarial, que eu comecei a explicar aqui agora, ela é uma forma de você parar com, sim, o que eu considero uma relação um pouco abusiva, que é de você ter deixado todo o teu salário na mão do banco para ele mexer a hora que ele quiser. Se existe uma regra, que é a Resolução 5.058 do Banco Central, que protege você disso, ótimo. Então, eu tenho como exigir uma conta salário. E o meu trabalho, o seu trabalho, ele te dá esse direito. Ah, Dege, eu trabalho no Exército. O Exército só paga por Banco do Brasil, por conta salário. Pode ir lá. Marinha, Aeronáutica, Governo do Estado do Mato Grosso paga pelo Banco do Brasil, paga por conta salário. Ministério Público, Secretaria da Educação, que está linkado a paga. Prefeitura, empresa privada, conta salário. Então, assim, o direito é do trabalhador, não foi a Haddad que inventou. É um direito que está lá nas leis trabalhistas, na CLT, é um direito que está na lei do servidor público, que é a 8.000 alguma coisa, não lembro agora, tá? Mas é 8.000, 8466, 866, não lembro. A lei do servidor público, que é aquela lei geral lá que todo mundo que faz um concurso estuda ela. Vocês vão saber qual que é. A lei do servidor diz lá que tem a conta salário. Então eu não tirei isso do meu subaco. Isso existe, é uma regra, tanto na CLT, para quem é salariado privado, Dage, eu sou pensionista do INSS, também protege você. A Resolução 5.058 está bem no topo dela. Aposentado, pensionista, assalariado público, assalariado privado e militar, que é separado, né? Militar independente da força, Exército, Aeronáutica, Marinha, não importa. Então, todo mundo tem direito à proteção salarial. Todo mundo. Ah, Dege, mas eu sou autônomo. Se você é autônomo, você manda na sua própria vida, diferente do assalariado. Aí sua vida fica mais fácil ainda, porque você consegue mudar seu dinheiro de banco. O assalariado que é um pouco mais preso, porque contaram uma história pra ele que ele tem que morrer casado com o Banco do Brasil. E não, ele pode ter uma conta salário. Só que, de novo, quando eu falo isso e a pessoa pensa, ah, então é só parar de pagar. Não. Por quê? Se você só parar de pagar, você está dizendo pro banco bem assim, devo, não nego e pago quando puder. E aí o banco pode chegar e bater na tua porta e falar assim, eu tô te executando judicialmente porque além de me dever, de não me fazer uma proposta de negociação, você ainda tirou seu salário como prática de má fé. Você tirou seu salário daqui. Então, não é assim, tira o salário e dane-se, daqui 1 ano eu procuro o banco. Não. Por isso que eu falo que eu tenho medo de ensinar a proteção salarial, às vezes, porque eu lá já faço esse aviso aqui. Quer fazer falcatrua, nem me segue, porque eu não vou te ensinar a parar aí. A proteção salarial é um passo. Na semana Mais Dinheiro Zero Dívida, eu vou me aprofundar nela, inclusive, mas é um passo. Então, basicamente, isso aqui é o que chamam de portabilidade de salário. Só que a portabilidade não resolve 100% do problema, porque o que acontece? Se você só faz a portabilidade, você não se lembra. De novo, você não se lembra, mas você já assinou papel pro banco, hein? Meu amigo e minha amiga, você já assinou papel pro banco. E quando você pensa de assinatura, você pensa que é aquela canetão, né? Aquele canetão Bic azul, lá na frente do gerente. Você assinou com o canetão Bic quando você foi abrir a conta, mas depois que você abriu a conta, você deu tanto aquele eu li, aceito e concordo na tua vida. Hoje eu já dei um li, aceito e concordo em alguma coisa. Acho que foi um contrato que eu assinei. Eu li, aceito contrato. Um contrato... Não, mentira, foi do Mercado Livre, que eu vou devolver minha cadeira lá. Eu dei um li, aceito e concordo. Aí eu falo, é tanto li, aceito e concordo, que eu e você sabemos que você não leu, né? Conta só pra mim aqui, ó, bem baixinho no meu ouvido. Você leu e você tem cópia de tudo que você já deu, li, aceito e concordo. Tá tudo bem, tá? Eu entendo você, que você não leu. E tá tudo certo. Você não leu, você fez o melhor que você podia. Eu não tô aqui pra te julgar. Eu tô aqui pra te dizer que lá, nesse monte de coisa que você nem lembra que você assinou, tem lá uma autorização. E eu tô brincando aqui pra dar uma despesada no ambiente, tá? Mas lá tá dizendo que se autoriza o banco a descontar da sua conta salário, que se autoriza o banco a descontar da sua conta corrente, que se autoriza, que se autoriza, que se autoriza, que se autoriza. E junto com a proteção salarial, que é essa portabilidade de salário, existe um mecanismo que é
ir lá e falar pro banco assim, sabe esse monte de autorização que eu te dei? Tira, eu não quero mais. Não quero mais casar com você, não quero mais ter essa relação meio escrava, né? Que quando eu faço essa live um pouco mais brava, eu falo assim, você é escravo e não tá percebendo. Isso é uma relação de escravidão. Você trabalha e não recebe. É uma escravidão autorizada, né? Você autorizou o banco. Lá, com os negros, não era autorizada, né? Precisou lá vir e libertar os escravos. Aqui, hoje, 2024, é uma escravidão autorizada por quem está escravizado. Do tipo, me prende. Eu sei que é um exemplo meio, né? São exemplos sempre muito fortes que eu dou aqui nas lives, mas é real. A gente vive uma escravidão financeira hoje, das pessoas com o sistema financeiro. Meu trabalho aqui é falar, olha, você tá preso aí, mas tem como você se soltar. E se soltar não é fugir, não pagar a conta que você deve. Se soltar vamos fazer ficar isso aqui mais igualitário, mais justo para as duas partes. Eu vou pagar um juro, você vai receber um juro, mas desse jeito aqui não dá. Por isso que essa indignação de, ao invés de cortar mercado e ir resolver tua vida, precisa surgir dentro de você. Aqui, agora, espero. Porque é só assim que resolve. Então, além da resolução 5.058, que faz com que você possa mudar de banco, fazer uma proteção salarial através da conta salário e da portabilidade, a resolução 4.790 do Banco Central. É outra resolução. A resolução 4.790, ela garante o direito de desautorizar esse monte de autorização que você deu. E do jeito que eu tô falando, né, parece ser muito fácil. É claro que o banco não vai soltar essa corrente no estalo de dedos. As resoluções são essas. Daj, o que é uma resolução? Que você tanto fala difícil. Resolução, pensa assim, ó, foi resolvido o quê? Pensa assim, eu prefiro explicar assim, o que é uma resolução? Lá em 2006, essa bagunça que existe hoje já existia. Eu entrei no banco em 2009, pra vocês terem uma ideia. Eu tô velha já, tá? Só pra dizer pra vocês, só tem essa cara aqui de botox, mas eu tô velha já. Eu entrei em 2009 no banco, então tinha 3 anos que tinha a lei da conta salário. Quando eu entrei no banco, eu não sabia da conta salário. Eu fui saber da conta salário lá pra 2012, por aí. Então, sabendo que estava meio bagunçado esse negócio de salário, principalmente dos servidores públicos, tá? Principalmente dos servidores públicos. O Banco Central resolveu, por isso que chama resolução, resolveu proteger o trabalhador, dando uma conta salário, que protegia ele, inclusive, de uma penhora judicial. Se a pessoa fosse processada, né, o salário dela está protegido, porque é o ganha-pão dela. E aí percebe que lá em 2006, alguém pensou nisso, na Constituição alguém pensou nisso. Quem foi escrever a Constituição falou assim, olha, o salário da pessoa tem que ser protegido, tá no artigo 10 da Constituição. E eu sempre falo nas minhas lives, pesquisa o que eu tô falando pra você não ficar só com a minha vozinha dizendo que é a Daj, a gente boa lá, engraçada da internet que fala. Não, vai pesquisar. Tá lá, o salário é impenhorável. Então, para um juiz mexer no salário de alguém, meu Deus, tem que ter mas o banco mexe no seu, porque você autorizou. Você lá e autorizou. Então, aí o Banco Central resolveu, por isso que chama resolução, resolveu dizer pro banco assim, ó, eu resolvo e determino e você cumpre. Então, eu, Banco Central, uma figura que fiscaliza os bancos, que fica olhando os bancos assim, ó, pra ver se eles não estão fazendo nada errado, resolveu, olha, a partir de hoje, aí foi atualizada depois, resolução 5.058, todo trabalhador tem o direito de ter uma conta salário e levar o salário dele pra onde ele quiser. Ponto, resolvido. Aí, normalmente, quando eu ensino isso, as pessoas, mas no meu caso, seu caso, não tem seu caso. Tá lá, o Banco Central já resolveu, você não é um floquinho de neve. O seu caso tá embarcado em alguma situação daquelas. Ou você é aposentado, ou você é militar, ou você é CLT, tá embarcado nelas. O direito a essa proteção salarial. E depois, o Banco Central resolveu e atualizou que uma pessoa pode sim assinar um monte de autorização, mas num determinado ela pode dizer, eu quero revogar. Isso aqui, eu tava louco quando eu fiz isso aqui, eu não vou conseguir viver, eu quero revogar essa autorização. E é importante que ao explicar isso, eu reforce que nada disso é para dar calote no banco. E você, espertinho e espertinha, que quer me ouvir e dar calote no banco, eu espero que você se dê muito mal. Porque você pode sim fazer isso e querer dar o calote no banco. A consequência de fazer isso para fazer coisa errada é muito ruim. Então eu tô avisando, para não dizer que eu ensinei um negócio e não avisei que fazer isso aqui na falcatrua vai dar errado. Isso aqui tem que, vou reforçar o tem que, vir seguido de uma negociação de dívida. Tem que vir seguido de, meu salário tá protegido, vamos negociar agora. Agora vamos negociar de igual para igual. Sabe como que vocês negociam com o banco? Eu vou fazer, vocês negociam bem assim com o banco. Oi, banco, tudo bem? Então, tô aqui, fudido, ferrado, lascado, o banco sobrou R$10 do meu salário, você quer negociar?
Não, agora vocês vão sentar na pontinha da cadeira, do jeito que eu sento aqui, e nem é assim de frente a frente, é negociar por escrito, olha, agora que eu tenho dignidade, que o meu salário fica comigo, agora, vamos negociar? Agora vamos negociar, de igual para igual eu tô falando com vocês. Queria ver como que ia ser desconfortável se eu fizesse live assim pra vocês, ó, olhando de cima. Tem uma coisa que eu encho o saco da minha equipe, eu falo assim, bota a câmera na altura do meu olho. Coisa horrível a pessoa ficar olhando pra cima ou ficar olhando pra baixo. Bota aí, eu quero falar de igual para igual com as pessoas. Sou melhor que ninguém. Mas vocês conversam com o banco assim, o banco aqui em cima e vocês aqui. No cocô do cavalo do bandido. E o banco aqui, mexendo no salário de vocês. Então, peraí. Então tem que vir seguido de uma negociação. E aí, quando eu falo da proteção salarial, normalmente tem os casos mais complicados que a galera fala, não, mas você não me conhece, você não conhece tal banco, você não conhece tal banco. Depois de muita briga, o Supremo definiu no tema 1085. Pode anotar aí. Tema 1085. Tá lá, uma decisão. Decido que qualquer pessoa pode revogar a autorização já dada. Pode jogar no Google, tema 1085, o que é? Vocês vão encontrar lá. A pessoa que recebe salário tem o direito de cancelar as autorizações. Isso não exclui a obrigação dela de pagar esse débito, mas ela pode cancelar as autorizações de débito. E esse assunto, quanto mais você estuda ele, mais pano pra manga ele dá. Por quê? Isso aqui é tipo abrir uma caixa preta. Como assim dá pra proteger o salário? Você vai no banco fazer isso, o gerente vai dizer que nunca ouviu falar disso. A proteção salarial é muito difícil. E eu não vou dizer que assim é pouco difícil. Ela pode ser simples. Usando essas resoluções que eu trouxe aqui, que é a resolução 5.058, 4.790 e o tema 1085. Então, assim, são 3 resoluções. 2 resoluções e um entendimento jurídico. Dizendo que a pessoa tem o direito de proteger o salário. Só que como os bancos fazem de tudo para dificultar, olha, eu vou nem dizer que o gerente não faz por mal. Eles fazem porque não sabe. Eles sabem porque muitas vezes o sistema é bloqueado para fazer. Eu tive uma aluna que foi sexta-feira no banco fazer a resolução 4.790. Ela conseguiu fazer de 5 empréstimos. De 1, o sistema não permitiu. Vai ter que fazer via reclamação. Porque o sistema, tá lá a mensagem do gerente, meu sistema tá bloqueado para fazer, eu não consigo fazer. Por ser um tipo específico. Então, assim, não vou dizer que é fácil, mas é possível, os meus alunos conseguem e, infelizmente, eu digo isso com dor no coração, enquanto o banco mexe no teu salário, enquanto ele tem autorização para fuçar na tua vida, é muito difícil negociar. E aqui é um momento que eu sei que eu arrumo encrenca com os bancos, que os bancos ficam do lado, que eu falo, mas é verdade, vocês sabem que é verdade. Meus colegas gerentes vêm no meu comentário e falam assim, ai, você fica mandando as pessoas fazer isso. Não, não é. Isso é óbvio, você não precisa pensar muito. Dá a chave da sua casa para um ladrão e vê se ele não vai entrar lá. Eu deixo a chave da minha casa, né, na sexta-feira pro piscineiro ir lá e limpar a piscina. Quando eu chego em casa, eu tiro a chave. Vou deixar a chave lá fora pra alguém entrar? Não, ele vai entrar e depois eu pego a chave e guardo. Então, se eu deixar a chave lá fora, não vou entrar aqui. Tô vendo essa chave aqui dando sopa, não vou entrar. Então, assim, dando exemplos pra vocês de que, cara, o banco tá lá, a vida do banco é automático. Ninguém fica assim, vou ferrar com a vida do Benedito agora. Vou lascar com a vida do Benedito e vou tirar tudo isso daí. Não. Então, assim, não é isso. É que você autorizou, tá tudo de acordo com o combinado. O banco não é um bicho abusivo que vai lá e, meu Deus, quer mexer no... Não é isso. Mas foram acordos ruins que vocês fizeram. E com tudo que eu expliquei aqui, aonde é que eu vejo que as pessoas mais erram com relação a esse tema, que é a proteção salarial? E é importante eu lembrar para vocês, aonde eu vejo muito que as pessoas erram com relação a esse assunto, que é cortar gastos, que é o tema da aula de hoje, é mente fechada. É assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. Então, as pessoas normalmente, elas estão pegando empréstimo, elas estão pagando cartão com cartão, elas estão cortando gasto, elas estão fazendo um monte de coisa sem saber por que elas estão fazendo. Sem saber qual que é o resultado que aquilo vai levar. E a reflexão que eu quero deixar aqui para cada um de vocês é que muitas das coisas que vocês estão vivendo hoje são por escolhas ruins que vocês fizeram. Seja por falta de conhecimento, ou até mesmo por um ato focado para fazer errado. Eu tô fazendo esse empréstimo aqui sabendo que tá errado, mas eu vou fazer. Esses dias alguém me falou isso. Eu fiz um empréstimo sabendo que estava errado. Que são os erros conscientes. A gente tá errando sabendo que tá errando. Só que tem muito erro que vocês fazem sem saber que tá fazendo. E esse bolo que a proteção salarial tira vocês é porque se esse jeito que você tá fazendo não tá funcionando, você vai precisar ser muito humilde. Você vai precisar ser muito humilde para
falar assim, eu tô disposto a ouvir uma outra forma, a decidir fazer diferente, porque eu sei que milhões de pessoas sofrem. E não são só nas dívidas, são nos mais diversos assuntos possíveis. Simplesmente porque elas não fazem a seguinte pergunta: será que isso poderia ser diferente? Como é que seria se isso fosse diferente? Como é que seria se tal coisa fosse de outro jeito? Tem muito professor aqui, né, que me acompanha. Eu sei que tem muito professor. O que aconteceu com a educação nos últimos anos é coisa de doido. E muitas vezes você tá ali, você foi formado professor nos anos 2000, por exemplo. Você tá fazendo daquele jeito, cara, por que isso aqui é ensinado desse jeito? Às vezes você não sabe, você só tá repetindo. Manda um livro, o plano pedagógico é esse, tô fazendo. Às vezes não funciona, a pessoa não aprende, aí você fala, putz, então, mas tem coisa, a sua vida é um plano. Para pra pensar profundamente na tua vida. Então, onde que eu vejo que as pessoas mais erram? Elas não se questionam das coisas. Por que eu comecei a falar proteção salarial? Vocês acham que eu falo da proteção salarial tem anos? Eu comecei a falar proteção salarial quando eu vi que ninguém sabia. Eu falei assim, as pessoas não sabem que tem como mudar o salário, tirar a autorização? Não, as pessoas não sabem. Aí eu comecei a ensinar. Então, assim, a grande questão é que a proteção salarial é uma coisinha. E o que eu quero deixar aqui de profunda reflexão para vocês hoje são 3 perguntas que eu quero que vocês levem daqui. Então, eu expliquei as resoluções, eu falei para vocês quais são as resoluções, falei a parte técnica da coisa, comecei explicando o que o corte de gasto causa na vida de vocês, que a culpa não é de vocês, porque se você for no Google perguntar como que sai da dívida, você vai achar corte de gastos. Que eu falo que até o desconhecimento, o conhecimento errado, não é culpa 100% das pessoas, porque tem muita informação ruim. A gente vive hoje na época da informação ruim, você tem que olhar e falar. Tanto que eu falo, busca o fundamento do que eu tô falando. Por que eu falo o número da regra? Como que é? Pra vocês entenderem que eu não tô tirando isso da minha cabeça. Tem um fundamento por trás. Mas eu quero fazer 3 perguntas hoje pra você. Mas a primeira delas é, o quanto os cortes, o que o corte de gasto que você já vem fazendo há tanto tempo tem causado na tua vida, no teu casamento, na tua família e na tua autoestima? Vou falar de um assunto aqui que parece não ter nada a ver com finanças, né? Finanças tem a ver com autoestima. Dinheiro é o quanto que eu recebo de volta pelo quanto eu entrego de hora, de tempo e de um bom trabalho para o mundo. Então, o salário é o que você recebe de contrapartida pelo trabalho que você entrega, pelo conhecimento intelectual que você tem. Como é que eu tô me sentindo com relação a isso? Como que tá a minha estima? O quanto cortar gasto tem mexido na tua estima, no teu casamento, na tua relação com teus filhos, no quanto você se sente bem no lugar que você tá? Uma vez meu aluno falou assim, Dagi, eu não consigo sentar para brincar com a minha filha, eu não tenho cabeça. Eu não me sinto homem dentro de casa. Não consigo sustentar minha casa. E aqui eu não quero que vocês entrem nesses papos de machismo, feminismo não, tá? Tem homem que gosta de bancar a casa e é feliz com isso. E tem mulher que não tem um homem, que tem que carregar tudo sozinha, né? Independente, não entra nessas brigas não, mas já falei com mãe que falava, Dagi, me dói o coração não poder fazer isso aqui pelo meu filho, que eu sei que é importante pra ele. O quanto isso está impactando na tua vida? Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é um pouco mais duro, que é, você tá pronto pra abandonar o orgulho e a soberba de continuar fazendo do teu jeito, ao invés de reconhecer que não tá funcionando? A segunda pergunta é, esses cortes de gasto sem estratégia, sem técnica, sem plano nenhum, tá funcionando? E aqui é a parte mais difícil. Tô comentando aqui que eu falei que eu tava com medo de ir no retiro semana passada. Eu fui no retiro. É muito difícil você se ajoelhar de fato e falar errei. Tem que ter humildade. Tem que ter um coração apto a dizer assim, não sei tudo. E aqui eu tô falando de religião, mas podia ser de religião. Eu passei 4 anos da minha vida achando que meu jeito com dinheiro estava certo. Então, falar hoje de humildade, de falar assim, cara, você tá pronto pra abaixar? E eu não tô dizendo pra você se inclinar pra mim, não. Você tem um motivo maior pra querer sair das dívidas. Eu não sei qual é, mas você tem. Seja o que você acredita, seja a sua família, seja o seu desejo de ser uma pessoa melhor. Você tá pronto? Segunda pergunta. Tá funcionando? Você tá pronto pra abandonar o orgulho e a soberba porque endividado acha que eu caio na conversinha de pobre de mim. E agora eu tô sendo dura de propósito. Eu não caio na conversinha de pobre de mim, de ninguém. Porque atrás de todo endividado existe um orgulhoso e soberbo porque eu era assim. Que diz que o jeito da função... mas você não sabe o que você tá falando. Mas você não conhece meu caso. Por trás de todo mundo que tem dívida existe um soberbo orgulhoso. Escondidinho.
Às vezes mascarado na senhorinha magrinha que não sabe de mexer de tecnologia. Senhorinhas que estão aí, eu não caio nessa conversinha. Primeiro eu abraço vocês aqui no lugar de uma mentora mesmo sendo mais jovem que muitas de vocês, e digo assim, eu sei a mulher forte que você é. E sei que você é orgulhosa e nariz em pé. Não tá funcionando o seu jeito. Vamos aprender? Assim como com humildade a gente às vezes entra no lugar de ensinar, muitas coisas minhas alunas me ensinam. Sobre coisas simples. Elas falam, você já tentou fazer isso? Uma me mandou um chá uma vez. Você já fez esse chá? O que eu respondi? Eu não gosto de chá de alho. Depois eu tomei o chá e fiquei boa. Por quê? Eu me baixando pra alguém mais velho que sabe mais do que eu. Então, pode parecer bobinho isso aqui que eu tô falando. Mas atrás de todo mundo que tem problema financeiro existe uma soberba e um orgulho, muitas vezes mascarado atrás de um sofrimento. E faz parte do meu trabalho dizer, vai precisar surgir uma humildade de falar assim, meu jeito não tá funcionando. Principalmente, eu falei de mulher, mas isso aqui eu tô falando muito pra homem, tá? Tem uma história na minha vida que pouca gente sabe, mas eu nunca quis dar aula pra homem. Porque eu falava assim, homem é orgulhoso, homem tem que se ferrar. Homem e jovem. O jovem ainda não me convenceram. Brincadeira, né? Eu amo os jovens também, tá? Mas o homem, eu falava, não, o homem é muito orgulhoso, o homem não vai ouvir uma mulher, deixa eles caçarem um homem que grita com eles lá e eles se acertam. E aí alguém conseguiu mostrar que eu tava errada. Que, cara, não, peraí, tem um jeito de chegar, né? No coração e no intelecto de um homem. E eu falo, você não deixa de ser, você não é menos homem porque você falhou financeiramente, porque você cometeu erro, porque você quis ser tão homem assim que você se enfiou nas dívidas, que você tá escondendo da sua mulher, ou que ninguém nem sonha que você tá passando por problema financeiro. Mas é interno essa humildade de dizer, preciso dar o braço a torcer. E eu sei que vocês me escutam aqui, ficam griladíssimos comigo. Agora mesmo eu tô tocando num assunto difícil, que é o orgulho e a soberba. Como assim, Daj? O endividado sofre. O endividado é ferrado pelo sistema. Eu fiz parte desse sistema e eu fui endividado. Eu sei o quanto eu era uma jovem de 23, 24 anos que batia no peito e falava, não, eu tô endividada aqui, mas eu vou resolver. Vai acontecer isso, eu vou resolver. Me faltou a humildade de dizer, acho que eu preciso baixar a cabeça aqui que eu não sei. Faltou gente, às vezes, pra me falar isso. Eu não abria minha vida financeira pra ninguém sabia. Minha família ficou sabendo que eu tive dívida pela internet. Depois que eu comecei a contar. Tem até história que eu falei isso em algum podcast aí, que minha família não sabia. Então, faltou. E a terceira pergunta é a mais importante de todas, que eu falei que eu deixei pro final. Finanças é parte de uma coisa da tua vida. É um pedacinho da tua vida. E esse final de semana eu refletia muito, né? Onde que finanças entra na integralidade do adulto, né? E pra mim é muito da ordem. Ordenar a vida. Saber usar com prudência os recursos que você tem. Poderia falar de várias coisas assim, da ordem. Mas todo mundo aqui vai morrer um dia. Isso a gente sabe. A gente só não sabe se vai ser daqui a pouco, vou ter um infarto e morrer, ou se vai ser lá aos 90. E a terceira pergunta que eu quero fazer pra você é pra você tirar um minuto de reflexão quando você sair dessa live. Pra onde a tua vida tá caminhando se você continuar fazendo as mesmas escolhas e continuar deixando tua vida financeira como tá? Porque você pode deixar sua vida financeira como tá e pode ficar tranquilo e tranquila, que eu vou ser a primeira pessoa a te sugerir isso. Deixa a vida como tá, porque às vezes não tá doendo o suficiente. Às vezes você ainda não calculou o preço que isso tá tendo na tua família, na tua vida, na tua estima como pessoa. Às vezes você ainda não se ferrou o suficiente pra tomar a decisão de encarar esse problema. E eu tô sendo dura aqui, eu sei, mas tem gente que precisa se ferrar muito pra abaixar o orgulho e a soberba. Prazer, eu fui essa pessoa que precisou se lascar muito e chegar numa depressão assim, quase que me tirou a vida. Pra que eu preciso aprender. Mas tem essa terceira pergunta que é, pra onde que a tua vida tá caminhando? Se você tem certeza que um dia você não vai estar mais aqui, e sempre que eu converso com pessoas de 70, ontem mesmo eu conversei com uma médica de 72 anos, ontem à noite, e ela falou, Daj, eu tenho certeza que eu vou morrer, e logo. Ela falou assim, eu tenho 72 anos. Falou assim, aqui a gente já sabe que não tem mais tantos anos pela frente, talvez uns 15, uns 20. Vamos dizer que eu tenho a sorte de chegar no 100. Mas essa energia de vida que eu tenho, inclusive ela trabalha, é uma médica toda animada, ela falou assim, essa energia aqui eu sei que tem mais uns anos pela frente. E eu quero viver melhor esses próximos anos. E me tocou o coração assim, é fogo quando eu converso com as pessoas, porque de alguma forma eu sinto isso. E essa dor eu não sei que dor que é. Que é a dor de falar, tem pouco tempo. Porque eu tenho 34, né? Falta ainda bastante, falta talvez meia vida, né? Para os 60, falta mais
Talvez 60 anos para os 90, se Deus me der essa graça de viver até lá. E às vezes a gente é um pouco jovem e a gente acha que tem todo o tempo do mundo. E ainda vem, né, nos anos lá, 70, 80, temos todo o tempo do mundo. Será? Os 4 anos que eu não pude visitar minha sobrinha, não volto. Passou. Elis está com 11 anos, vai fazer 11 anos daqui a um dia é aniversário dela. E o aniversário dela é uma data muito forte na minha vida. Porque foi o nascimento dela que me fez agir. E não temos todo o tempo do mundo. Mentiram pra vocês nessa música. É mentira, tá? Ele já morreu, que Deus o tenha, mas ele mentiu. Não temos todo o tempo do mundo. A terceira pergunta é, existe um grande projeto aí que é a tua vida. E a vida financeira, ela não é a tua vida. A vida financeira é um pedaço da tua vida. Eu aqui falo sobre um pedaço da vida de uma pessoa. E eu sustento uma certeza de que uma vida desordenada financeiramente é a faísca de todas as outras desordens. Muitas vezes da desordem dos vícios, das desordens no casamento, da desordem no tempo, da desordem no trabalho, na desordem na vida da saúde, porque eu como a minha tristeza ou eu não cuido da minha saúde por causa do dinheiro. Quando eu olho as áreas da vida de um ser humano, eu sei que finanças é um pedaço. Tem várias outras gavetas. Finanças é uma gaveta. E é doido que é uma gaveta de que parece que emperra todas as outras. É uma gaveta que desordena a vida de uma pessoa. E eu sei que eu lido com pessoas que estão por isso que eu uso esse termo caos, numa bagunça. Então a terceira pergunta que eu vou te fazer é, o que você está fazendo hoje por esse futuro possível, que talvez você já até nem acredite nele. Talvez você já deixou de sonhar. Dívida tira a capacidade de sonhar. E você está só vivendo. E aí eu quero te fazer essa terceira pergunta, com a consciência e a certeza que um dia a gente não vai estar aqui. O que você está disposto a fazer por esse grande projeto lindo que Deus te deu, chamado sua vida? E hoje um aluno me falou assim, Daj, eu nunca cheguei a pensar em tirar minha própria vida. A dívida me tirou a alegria, me tirou a vitalidade, assim, mas nunca cheguei nesse ponto que você falou. Mas quando você me falou que eu poderia chegar, eu já decidi que eu queria fazer diferente. Então, quando eu mostro o fundo do poço para vocês, é a minha tentativa desesperada aqui, porque não é fácil ficar vindo na internet todo dia e falar das minhas cagadas para vocês. É muito ruim, inclusive. Eu gostaria muito que as minhas cagadas ficassem guardadas lá só pro confessionário, que já é difícil pra caramba. Mas eu venho aqui e abro todas as cagadas que eu já fiz na minha vida. Eu já falo pra vocês que eu pensei em cometer suicídio. Hoje até mais é bonitinho quase falar as coisas na internet, né? Mas não é fácil, continua sendo difícil. Mas eu venho aqui pra dizer assim, ó, o fundo do poço é ali. Talvez você tá só na beira ainda. Talvez você tá só cortando o gasto da pizza do final de semana. Talvez você tá só deixando de fazer um pilates que você precisa, uma natação, ou você tá diminuindo o plano de saúde, ou você tá deixando de cuidar dos seus dentes, ou você tá deixando de visitar um familiar. Talvez você não chegou lá ainda. Eu mostro o fundo do poço pra te dizer. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, aqui é o fundo do poço. E eu acho que eu cheguei ainda no semifundo. Porque eu não perdi tantas coisas assim. Eu tinha lá os meus 24, 25 anos de idade, então, graças a Deus, eu tive tempo. Esses dias eu chorei numa live porque eu falei assim, eu não queria ter me emocionado tanto, né? Foi com os meus alunos. Porque a dívida me tirou uma alegria que eu sinto assim, que não volta mais, parece, sabe? Porque eu era uma jovem muito alegre, eu toco violão, eu sou barulho, eu gosto de festa, hoje eu sou uma pessoa super assim, não gosto de barulho, não gosto muito de barulho. E eu chorei muito na live porque eu me emocionei, porque eu lembrei. E aí eu falo, caraca, todo aquele sofrimento me forjou, me fez ser a mulher que eu sou hoje. Mas eu não precisava ter chegado lá. Então eu sei que às vezes quando eu entro nos papos mais reflexivos com vocês, talvez incomoda quem quer só a técnica. Eu sei que o que vocês querem é diminuir um juro. Mas o que enfiou vocês na dívida foi a falta dessa reflexão, de um projeto de vida. De, peraí, isso aqui que eu tô fazendo agora vai me levar pra onde? E talvez você entrou na dívida como a minha aluna, que desfacelou os bens e fez dívida para salvar um filho do câncer, para pagar um tratamento do filho, e o filho veio a falecer. E eu não tenho a dimensão da dor dela. Só que, infelizmente, a grande maioria, ela é exceção. Ela é a exceção de que teve uma doença na família. Uma doença, um divórcio é a exceção. A regra são escolhas ruins. Decisões por falta de orientação. Então, se eu não trouxer essa conscientização, vocês vão chegar até o último dia, achando que o único jeito é desse jeito. O que me incomoda profundamente nessa coisa de cortar gasto, que me dá ódio,
quando eu vejo, corte seus gastos, é porque não ensinam o que fazer depois. É porque não ensinam, corta o gasto, mas tira seu salário do banco. Corta o gasto, mas vamos diminuir esse juro de 4,75 que você paga? Corta o gasto, mas pelo amor de Deus, a gente precisa achar um jeito de você parar de fazer consignado, criatura, servidor público, beneficiário do INSS. Corta o gasto, mas pelo amor de Deus, vamos arrumar essa desordem? É uma grande desordem. E com essas 3 perguntas eu vou encerrar a aula de hoje. Essa é uma das aulas mais difíceis para eu fazer, porque eu falo de 2 assuntos muito complexos, que é, para de cortar a porcaria do gasto que isso não tá resolvendo. Eu tô quase que falando pra você, para de olhar seus cortes de gasto, vamos olhar para suas dívidas. É isso que eu tô fazendo aqui. E falei da proteção salarial, que é você tirar o controle do seu salário da mão do banco. E sim, eu quero que vocês saiam daqui se informando. Se você já tem essa conta salário, veja sim a possibilidade de fazer a portabilidade, vê o que é essa resolução 4.790 e que vocês realmente pensem sobre esse projeto um pouco maior. Eu não falo sobre tudo, eu não sou boa em tudo. Eu falo sobre um pedaço da vida chamado ordem financeira, que eu acredito e eu vivi que é impossível um adulto ser inteiro na vida, conseguir executar bem os seus papéis, seja na tua comunidade, seja no casamento, seja na família, seja no trabalho, com a vida financeira desordenada. É uma das desordens. Existem outras. A desordem com álcool, com droga, com pornografia, com desordem de tempo, com desordem... São outras desordens que eu não trato. Eu trato de uma desordem. E a pergunta, essas 3 perguntas é para você investigar o quanto essa desordem financeira está impactando todas as outras áreas da tua vida. Espero verdadeiramente que a aula de hoje tenha ajudado. Muito obrigada pela presença de vocês.